Olá, conquistadores! Quando o rei dos cananeus ouviram o que Josué havia feito com Jericó e Ai, eles tiveram motivos suficientes para entrar em pânico. E então eles se reuniram e fizeram um acordo para lutar contra Josué e o povo de Israel. Mas os habitantes de Gibeom, os gibeonitas, que estavam a mais ou menos uns 40 quilômetros de distância do arraial de Israel, tiveram outra ideia: enganar Josué e o povo de Israel para convencê-los a fazer um tratado de paz com eles, para garantir assim a sua segurança. E foi então que um grupo deles foi e se apresentou a Josué e aos líderes do povo. Ora, Israel era proibido de fazer acordos de paz com qualquer um dos povos de Canaã. Mas os gibeonitas foram muito espertos e mentiram. Eles disseram que vinham de um país distante e até deram falsas provas disso, mostrando os odres velhos, as sandálias gastas, o pão seco, mofado. E apesar das suas mentiras, eles mostraram admiração e honra ao Deus de Israel, reconhecendo que seria inútil tentar guerrear contra eles. O engano dos gibeonitas foi inteligente e muito eficiente, mas o verdadeiro problema foi que nem Josué, nem os líderes de Israel consultaram ao Senhor sobre esse assunto. Se eles tivessem feito uma pausa a fim de pensar e orar sobre o que estava diante deles, eles teriam concluído que tudo não passava de uma farsa. Se aqueles homens fossem mesmo de uma delegação oficial, teriam vindo num grupo bem mais numeroso, com suprimentos suficientes, inclusive para a viagem de volta. Como oficiais, teriam levado consigo roupas adequadas para que pudessem causar a melhor impressão possível nas negociações com o inimigo. Mas tudo isso passou despercebido e Josué e os líderes da comunidade de Israel fizeram um acordo de paz com eles em nome do Deus de Israel, garantindo que suas vidas seriam poupadas. Acontece que 3 dias depois, Josué e os líderes de Israel descobriram que haviam sido enganados pelos gibeonitas. Mas, como o juramento entre eles havia sido feito em nome do Senhor, eles foram obrigados a manter o juramento. E aí toda a nação de Israel murmurou contra os seus líderes. Afinal, Moisés havia dado ao povo de Israel sérias advertências para que não fizessem concessões aos povos da terra. E o que se via agora era que os israelitas estavam em aliança com o inimigo. Mas, para os líderes de Israel, o mais sábio a fazer naquele momento era agir de forma correta e honrosa, mantendo o juramento com os gibeonitas, mesmo que fosse um juramento ruim, para que o nome do Deus de Israel não fosse profanado. Mas a história não terminou aí. Josué e seus líderes aprenderam uma lição importante. Se cometer um erro, admita e tire proveito dele. Josué não podia matar os gibeonitas, porque isso atrairia a ira de Deus sobre toda a nação. Então, Josué os colocou como responsáveis pelos serviços pesados do tabernáculo por todas as suas gerações. Eles seriam cortadores de lenha para o fogo dos sacrifícios e carregariam a água necessária para usar no serviço do tabernáculo. Aparentemente, os gibeonitas se deram por satisfeitos com a sua punição. Eles disseram a Josué que mentiram por medo de morrer, mas que ele poderia fazer com eles o que parecesse bom e justo que eles aceitariam. Parece que eles estavam felizes com a perspectiva de serem incorporados ao povo de Israel e de serem feitos servos do Senhor, mesmo que fosse como serviço braçal. E nós? Será que temos o mesmo coração? Será que podemos nos alegrar em fazer qualquer tipo de serviço se vemos que estamos na presença do Senhor enquanto o fazemos? Agora, um detalhe muito importante sobre os gibeonitas é que eles fizeram isso por temor ao Deus de Israel e não por fraqueza. Olha o que está escrito no capítulo 10. Gibeom era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Os gibeonitas encontraram a salvação no Deus de Israel do mesmo modo que Raabe. Aliás, tanto Raabe quanto os gibeonitas vieram ao Deus de Israel como pecadores. Raabe como prostituta e os gibeonitas como mentirosos.
Tanto Raabe quanto os gibeonitas estavam dispostos a correr o risco de abandonar as suas origens e as suas tradições para serem contados entre o povo de Deus. E tanto Raabe quanto os gibeonitas, depois que encontraram a salvação através do Deus Israel, tiveram uma história de livramento e de bênçãos para contar às gerações seguintes. E a nona conquista do livro de Josué é: ao cometer um erro, admita, peça perdão e então extraia uma nova lição desse erro. E amanhã nós vamos ver o episódio em que o exército de Israel sai em batalha para defender, sabe quem? Os gibeonitas. Demais, né? Você não pode perder. Até amanhã.